Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia pra você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno, olha, tá sempre chegando com uma opinião contundente. Eu não tô aqui pra fazer média com ninguém não, a gente tá aqui pra dar opinião. Mas olha, eu vou perguntar uma coisa pra você. Tá percebendo alguma coisa diferente aqui nesse vídeo? Aqui ó, do meu ladinho. Olha quem tá aqui. A Easy Cassino, a Easy Cassino, você ganha dinheiro usando esse cupom promocional que tá aí na tela com o código AV2022. Você vai estar entrando no link que tá aqui na descrição, vai lá, faz seu cadastro básico, vai na área bônus lá em cima e aí você coloca AV2022, AV2022, você consegue ter, por exemplo, 50 giros na roleta. São vários jogos de cassino, você pode ter também a aposta dobrada, colocando 20 no primeiro movimento que você fizer, vai para 40, você tem sempre a aposta dobrada. E você tem vários jogos muito legais, eu disse alguns aqui ontem, o Burning Classic, que é muito bacana, o Majestic King, que é muito bacana também, e o Space XI. Space XY é um foguetinho que vai subindo, vai dobrando a sua grana, e você quando quiser para e você ganha um dinheiro. Não pode bobear, que senão o foguete cai. Tá aí ó, a Easy Cassino com a gente. Vai ficar aqui comigo até o final do comentário nesse Acorda Vascaíno. Agradecendo demais a galera, ao querido Fabrício lá da Easy Cassino. Vamos lá, hein? Bateu uma meta, hein? Me pediram, pô, duvido que você coloque 20, 30 pessoas entrando. Vamos provar. Vascaíno ajuda Vascaíno. Eu queria falar com vocês sobre treinador. Eu queria falar sobre perfil de treinador. Eu ontem informei algo no News que me traz uma satisfação específica, porque eu consegui ouvir isso de pessoas próximas ao gestor Paulo Brax, porque é algo que me sempre bati muito. O treinador de futebol precisa se adaptar ao clube. E não é o clube que precisa se adaptar ao treinador de futebol. O treinador de futebol, para mim, é muito importante. É fundamental. É aquele que dá a gestão ao grupo, é aquele que dá caminhos ao time, é aquele que monta estratégias, é aquele que controla as vaidades na semana, no dia a dia. É aquele que tem o olho para o jogo durante a partida de fazer um movimento, um posicionamento vendo no adversário. É aquele que no intervalo, com um papo mais sério, consegue botar o time nos eixos. Então o treinador para mim, ele é muito importante. Mas eu sempre disse isso aqui, quem ganha jogo para mim é jogador. O treinador, ele é muito bom, mas quando a bola rola, é o jogador que vai cumprir as funções ou não. Mas é claro que um treinador, hoje, tem uma importância que foi dada até pela questão de diminuição técnica dos atletas maior. Um grande treinador é fundamental para um time médio, por exemplo. Você vê exemplos aí pelo mundo. Lembra do Leicester lá na Inglaterra? Foi campeão? Com certeza seu treinador foi fundamental, porque era um time que jogava por uma bola, duas bolas, tinha lá as suas, né? Quando você tem grandes embates aí, Liverpool e Real Madrid, United e Bayern de Munique, são times muito parelhos. Na individualidade do atleta se ganha, mas às vezes numa estratégia de jogo. Um treinador que vê um jogador do adversário que não está no momento bom, ele tem uma dificuldade de jogar com a perna esquerda, e aí de repente você fala para o teu atacante, olha, vai na perna esquerda dele. Esses detalhezinhos que às vezes o jogador não presta atenção, ou então não pescou dentro de campo, o treinador é muito importante. Mas para mim, os clubes brasileiros perderam. E eu tô falando aqui alguém com mais de 50 anos de idade que viu muito futebol e vê muito futebol. Perderam identidades que eram básicas e precípuas de cada time. Eu não sou favorável a esse engessamento de futebol do Rio Grande do Sul é um futebol de competição, de pancada, de porrada. Futebol do Rio de Janeiro é glamour, é toque, ninguém marca ninguém. Futebol de São Paulo é competição. São jogadores clássicos, de talento, jogadores de capacidade técnica muito grande, mas ao mesmo tempo que tem muito preparo físico. Então, se criaram estereótipos para certas regiões que eu não sou, assim, nunca fui muito afeito a isso. Porém, eu entendo que existe o tal do DNA de cada clube, que precisa ser de alguma maneira respeitado.
Você pode formar um time competitivo no Grêmio, como fez o Roger Machado e continuou o Renato Portaluppi, dois ex-jogadores do Grêmio que jogaram, por exemplo, em épocas passadas. O Renato jogou com o Valdir Espinosa, campeão do mundo com o Grêmio, num time que tinha China, primeiro volante, que depois jogou no Vasco, tinha Osvaldo, que também jogou no Vasco, que eram jogadores de volúpia, mas tinha talentos, como o Mário Sérgio, como o Paulo César Caju, mas tinha zagueiros vigorosos, como o Baidec e De Leon. Então tinha características muito próximas. Tinha Paulo Roberto, que depois veio para o Vasco, lateral direito. E o Roger jogou no time do Filipão, que era o time que jogava na jogada do Paulo Nunes para o Jardel fazer os gols. Tinha um motorzinho, que era o Carlos Miguel, ora jogava o Arilson, tinha ali o Dinho e o Pintado, na verdade era Dinho, e tinha mais um, que eu não me lembro, Luiz Carlos Goiano, que eram os dois volantes fortes do Grêmio. Então características assim comuns ao futebol de cada estado. O Vasco, por exemplo, sempre jogou com grandes artilheiros, sempre foi um time ofensivo. Não visto aí Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, os três maiores artilheiros do futebol brasileiro, saíram do Vasco, né? Foram oriundos do Vasco. Você tem Sorato, Luizão, grandes jogadores que vestiram a camisa do Vasco nessa posição mais avançada. Então não dá para o Vasco abdicar. Uma vez eu ouvi uma entrevista, foi até do Carlos Brasil, e eu fiz uma crítica a ele à época, porque ele me falou da questão do modelo de trabalho da base, que hoje o futebol trabalha com falsos noves, jogadores que flutuam. E eu disse, Brasil, não pode ser assim no Vasco. Na época eu me lembro era o MT, até era o centroavante, que fazia aquela flutuação. Foi o Laranjeira que jogou numa Copa São Paulo, lembra? E eu disse a ele, não dá para ser assim, não pode ser assim. O futebol brasileiro ele tem essas características de times que moldaram o mundo, porque jogavam fora do Brasil pelo seu talento. Então o Vasco era um time de atacantes, de meios de campo cerebrais, mas ao mesmo tempo competitivos. Giovani, Dudu, Juninho Pernambucano. Tinha grandes zagueiros também, zagueiros vigorosos, líderes como Abel, como Geraldo, como Daniel Gonzalez, como Ivan, como Fernando. Sabe? Você precisa... Como o Botafogo, que se notabilizou por jogadores de ponta direita. Então eu me lembro do Maurício, do campeonato que o Botafogo ganhou em cima do Flamengo em 89. Você tem Garrincha, você... Enfim, tem a mística da camisa 7. Você não pode abdicar, o Botafogo não pode jogar sem um ponta. Parece tolo o que eu tô falando, mas é algo que me arremete muito ao futebol tradicional, é o raiz que a gente perdeu muito. Sabe? Eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. E eu acho que o treinador de futebol, ele precisa se adequar a essa função. Ou então não. O dirigente de futebol precisa pensar mais na hora de contratá-los. Porque você tem a forma do bolo e você precisa contratar o cozinheiro que vai fazer o bolo àquela forma. Porque quando você é técnico da seleção, tudo bem. Sabe? Morreu. Você vai e convoca quem você quiser, a sua vontade, ao seu bel prazer. Claro que a responsabilidade é muito maior, porque você não está seguindo preceitos de um clube. Você está moldando a maior instituição desse país no futebol, que é a sua seleção, segundo os seus conceitos. Porque o Tite joga de uma forma, o Dunga jogava de outra forma, o Tele jogava de outra forma, o Lazzaroni jogou de outra forma, o Filipão jogou de outra forma. O Brasil foi campeão do mundo com 3-5-2. O Lazzaroni tentou em 90, não deu certo. Então, a seleção ela é diferente, mas é um treinador moldando a sua vontade. No clube, não. O clube não pode, na minha opinião, nunca ser refém de um treinador, até porque treinador não é algo longevo, o que eu acho errado. Não deveria ser, você deveria dar tempo, inclusive, para que o treinador se adaptasse à sua função. Mas eu acho que, por exemplo, o que está se fazendo hoje me traz um ar disso. O Vasco é o Pedro Raul. O Vasco é o Wellington Rato. O Vasco quer o Davi Terãs. São três jogadores, um é canhoto meia, outro é um atacante de lado muito forte, muito rápido, e o outro é um centroavante de área, fazedor de gols. Que não é tão bom pelo chão, até o é, mas muito bom pelo alto. Isso te dá uma noção de um time competitivo do meio para frente. De um time que você pensa assim, vai entrar um outro ponta pelo outro lado, se for o Rato aqui. Vamos jogar com dois pontas, mas que voltem, porque o Rato ele recompõe muito.
Ou não, vai entrar um quarto homem de meio campo? E o Júnior Urso vai jogar por dentro, primeiro volante ou segundo volante? O Andrei vai jogar onde? Você começa a moldar um time na cabeça que, de alguma forma, você já dá um recado ao treinador dizendo o seguinte: olha, eu tenho o Júnior Urso, que é um volante box to box, eu quero o Terãs, que é um meia canhoto, que arma e que chuta muito bem, tem o Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do campeonato, que precisa de alimento, e o Wellington Rato, que é um atacante agudo também, bate bem na bola, recompõe, faz muito bem o quarto homem de meio de campo. O treinador, no máximo, talvez ele possa dizer: cara, a gente precisa contratar um lateral direito bom. Pô, mas por quê? Porque se a gente for jogar com o Rato pela esquerda, talvez a gente jogue com um quarto homem de meio campo que dê um apoio. A gente faz aquela jogadinha de um meia que chegue com um lateral ofensivo. Agora o lateral esquerdo, vamos botar um lateral esquerdo mais conservador? Vamos? A gente já vai ter um lado esquerdo muito agudo. Tá entendendo? É mais ou menos assim que eu acho que o treinador ele pode ajudar, mas ele não pode ser o montador do time. E acho que dentro desse perfil tá me trazendo uma certa esperança. E outra coisa, os perfis de treinador. Eu acho que no Brasil o futebol é muito particular, muito peculiar. Acho que concordamos com isso. O futebol brasileiro ele evoluiu, ele mudou muito. É um futebol muito mais competição do que exibição. A gente não vê time jogando absurdamente, tirando o Flamengo de 2019, que realmente jogava muito bem e bonito. O Palmeiras também chegou a jogar muito bonito. Mas o Palmeiras, por exemplo, do Abel Ferreira, tem momentos feios, mas é pragmático e ganha. Como foi naquela final de Libertadores, que marcou, roubou uma bola, fez um gol. Entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Tem treinadores que dão a equipes seus dedos, seus molhos. Mas a gente não vê no futebol brasileiro times absurdamente fantásticos, como a gente via o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, vamos colocar a Academia do Palmeiras, a Máquina do Fluminense, o time do Flamengo dos anos 80, o Vasco, protagonista ali nos anos 90, o time do Palmeiras da Parmalat, esses times emblemáticos, o próprio Grêmio do Filipão, esses times emblemáticos e que arrancaram marcas, o Cruzeiro da Tríplice Coroa, com Vanderlei Luxemburgo, Alex, Zinho, esses times, eu não consigo vê-los mais. Volto a dizer, tem um exemplo aí do Palmeiras e do Flamengo que tem feito bons trabalhos, o Atlético Mineiro no passado também, mas são coisas assim muito pontuais, muito efêmeras, não tem uma continuidade. Então eu acho que o futebol brasileiro, ele precisa ter alguém como treinador que seja muito estudioso, que entenda os meandros do futebol brasileiro, que é um futebol cheio de particularidades, dentro e fora de campo. O jogador brasileiro é um jogador difícil, é um jogador mimado, é um jogador estrela, é um jogador que mesmo que seja simples, ele está sempre te testando. Eu sei porque eu converso muito com treinadores que falam isso. O treinador diz que jogador de futebol é igual a criança, está sempre te testando. Você já deve ter ouvido isso. Então eu vejo um treinador muito importante hoje como gestão de grupo e entender a dinâmica do jogo. O Abel Ferreira é um grande exemplo de um treinador que não tem medo de jogar feio. Ele quer ganhar, ele quer vencer. Ele não tem nenhum problema de dizer para os seus zagueiros: biquem, não quero ninguém brincando aqui atrás. Ele também não tem nenhum receio de dizer: vou jogar por uma bola. Mas também, quando ele tem que ganhar, ele vai para dentro. Ele é ousado. Então eu acho que o treinador precisa entender o que é o Brasil, entender a voz que vem da arquibancada, que às vezes não gosta de um time retrancado. Que é um exemplo, o Zé Ricardo esse ano, que teve uma filosofia que nós não nos adaptamos. E hoje reconhecemos que o Zé Ricardo foi fundamental para o acesso, porque aquelas rodadas em que o Vasco não perdeu, em que ele esteve no comando, eu hoje vi, não me lembrava disso, e foi até uma falha, o Thiago Rodrigues ficou 15 jogos sem tomar gol, gente. É incrível isso, né? É incrível, porque a gente vê um goleiro jogando um time de Série B sem tomar gols em 15 jogos, você pensa assim, peraí, isso é um time que defende bem, mas é feio. E o treinador precisa entender isso. Ele precisa ser um pouco surdo para a voz que vem da arquibancada, a voz que vem da imprensa, e fazer o trabalho dele, pragmático que seja. Nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. E eu acho que o treinador aí é fundamental, porque ele precisa entender essa dinâmica. E esse ponto precisa ser levado numa entrevista. Quando você senta na frente de um treinador,
Você tem que perguntar qual é a sua filosofia. Como é que você joga? Trazer situações. Você com 10 homens, como é que você monta o seu time? Se um jogador seu fizer birra, fizer greve durante a semana, não quiser jogar, fica dando migué em departamento médico, como é que é a sua gestão nisso? Como é que são os seus trabalhos? Você prioriza o quê? Bola parada? Tem jogada ensaiada? Todas essas situações precisam ser arruídas. Mas há uma mais importante. Você conhece o futebol brasileiro? Você sabe o quão diferente ele é? Você sabe que aqui tem jogo quarta, quinta, sábado, domingo? Você sabe que tem copas durante a semana que você tem que se preparar? Você sabe que o torcedor não tem paciência, que com 3 jogos ruins vão pedir a sua cabeça? Você tem noção que muitas das vezes há uma pressão política dentro do clube pela sua retirada, ou porque muita gente vai criticar? Você sabe que hoje tem gente na mídia, youtubers, pessoas que trabalham, que vão te criticar e tem força para fazer isso? Como é que é a sua gestão, por exemplo, com a imprensa? Todos esses aspectos são importantes. Por quê? Porque na Europa é diferente. Quem trabalha na Europa é difícil, cara. O Brasil é um país difícil, é um país diferente. Por isso que muitos, às vezes, até recusam de vir para cá, porque sabem disso. Eu me lembro do Paulo Bento, que foi um grande jogador em Portugal e que veio, treinador de seleção, para treinar o Cruzeiro. Morreu aqui. Quantos treinadores bons de fora não vieram para cá? O Gareca, treinador da seleção peruana, morreu aqui. Não foi à frente. Né? O próprio Paulo Autuori, que fez um grande trabalho em 95 com o Botafogo, teve que mudar de atividade agora, foi buscar a carreira de treinador fora do Brasil. Porque no Nacional de Medellín é diferente. Aliás, eu estou fazendo aqui uma nova indicação para vocês. Se eu não me engano, na Prime Video, na Amazon, tem uma série muito bacana sobre o Pablo Escobar. Aquele atleta, o Andrés Escobar, aliás, que foi assassinado na Copa dos Estados Unidos depois que voltou e que fez um gol contra, eliminando a Colômbia contra os Estados Unidos. Ele foi assassinado e mostra aquela formação daquele time do Atlético Nacional de Medellín pelo Francisco Maturana, que era médico, era dentista e que foi chamado pelo cartel, sabe, por um grupo bem pesado para poder fazer a gestão do clube, do time. É bacana a gente entender isso, é bem legal a gente ver isso. Então, o treinador ele é muito importante. Eu creio nisso. Hoje até muito mais, mas continuo dizendo a minha máxima. Para mim, jogador de futebol é que ganha jogo. O jogador de futebol bem treinado tem grande chance de ganhar, mas até um não muito treinado consegue. Mas acho que o Vasco está indo por um caminho que me agrada. Apesar de toda a ansiedade e neura do torcedor, que eu entendo completamente, porque nós estamos acostumados a isso. De ver diariamente um dirigente dar uma entrevista, falar alguma coisa, e aí, como é que vai ser, como é que vai ser. É só lembrar, gente, que o campeonato terminou, o Brasileiro da Série A, domingo. Hoje é sexta-feira, são 5 dias. O Campeonato Brasileiro da Série B foi domingo passado, sem ser o passado retrasado. São 12 dias. Tem gente que está sem treinador, o Atlético Mineiro está sem treinador, o Corinthians está sem treinador, o Santos escolheu o treinador ontem. Não tá fácil para ninguém. E não é defender, não. Não é defender, longe disso. Mas não é uma tarefa tão fácil, até porque se fácil fosse, nós poderíamos criticar. Por quê? Porque a gente não tem compromisso. Eu tô dizendo, a gente torcedor. Porque aí o cara contrata o treinador que a gente quer. Vamos lá. Tá todo mundo querendo o BKSS, treinador de Defensa e Justiça, né? Que é muito mais conhecido também por ser o auxiliar do Sampaoli, elétrico, aquela coisa toda, porque o torcedor também vê isso. O cara é elétrico, é o sanguíneo, porra, esse cara é bom. O Paradão não vai muito não. E aí o BKSS vem. E não dá certo. Quem pediu o BKSS fica calado, fica quieto. Ou então vai dizer que o clube não deu estrutura, vai arrumar desculpa pro fracasso daquele treinador. Que pode acontecer, gente. O futebol não é uma ciência exata. Não é. Quem imaginaria que o Juan Pablo Vojvoda virasse o treinador que virou hoje no Fortaleza, estando 2 anos aqui? Quem imaginaria que o Cuca, voltando ao Atlético, fosse o fracasso que foi no Campeonato Brasileiro desse ano? Quem? Que o Abel Ferreira, que ninguém conhecia, do PAOK da Grécia, ele fez bons trabalhos lá fora, tá, mas o Brasil é diferente. Desce tão certo assim. O Flamengo trouxe o Paulo Sousa, que veio lá da Grécia, com grandes trabalhos, não deu certo. Trouxe o Domenech Torrent, que era auxiliar do Guardiola, eu acho, no Barcelona. Não deu certo. Não deu certo. Porque o futebol não é uma ciência exata. O Vasco trouxe o Fernando Diniz,
que hoje é o cara no Fluminense. E não foi. O Vasco trouxe o Lisca, que era o cara que todo mundo queria. Chegou, recebeu placa, é a filha dele, pai, é o Vasco. Tudo isso, cara. Tudo isso, absolutamente tudo isso. Claro que a gente tem que levar em consideração que é o imponderável do futebol. São seres humanos. Mas acho que a escolha até merece ser demorada. Eu dou o aval. Porque eu acho que precisa ser meticulosa, ser com calma. É aquela questão do processo que muita gente criticou. E eu defendo. Acho que a escolha do Maurício Souza foi errada, mas muito em cima do que se teria de budget, de dinheiro para oferecer. Mas a maneira como foi feito, não acho. Eu vi a entrevista do André Jardine lá no México, no São Luís, que ele está fazendo uma ótima campanha lá, e ele dando uma entrevista falando sobre o trabalho dele, sobre a preocupação dele, entendendo o tamanho do clube, dizendo que se adaptou ao clube, que é um clube menor, que não faz grandes investimentos. Disse uma hora que ele falou, a repórter pergunta, pô, em 8º lugar, o que você acha? Ele falou, nós estamos no lugar que nós devemos estar, porque ele sabe do tamanho do São Luís. Então, é um treinador consciente, é um treinador que tem ideia daquilo que está fazendo, aonde está fazendo, respeitando o clube. O treinador não pode ser mais do que o clube. O Guardiola não é mais do que o City. O Mourinho não é mais do que o Tottenham. Nenhum desses treinadores é maior do que os clubes. As instituições são gigantescas. Concordo mais uma vez, o treinador tem que ser valorizado. Porém, o clube precisa moldar o treinador à sua filosofia, à sua forma de ser, ao seu DNA, respeitar tradições e culturas de um clube. Isso o treinador precisa fazê-lo. E acho que você buscar um treinador jovem, um treinador que tenha esse impacto, que talvez um treinador mais antigo não tenha isso. Talvez seja mais estrela, talvez seja mais difícil. Por isso que eu acho que um jovem seria importante. Alguém que pudesse chegar com uma cabeça boa, primeiro com muita vontade de trabalhar, com muito tesão de trabalhar. O Vasco é um grande desafio para o ano que vem. Eu sou treinador, eu adoraria. Eu ontem falei com o Maurício Barbieri, o Barbieri que foi especulado, não falou nada, ele falou, Flávio, o Vasco é gigantesco, Flávio. É muito grande o Vasco. Eu falei daqui do Scheid, que é empresário do Pedro Henrique, não recebeu proposta nenhuma do Vasco ainda do Atlético do Paraná. E o Scheid me disse, Flávio, quem não quer jogar no Vasco, Flávio? O Vasco é muito grande, é gigante. O Pedro Raul, empresário dele, o Márcio Bittencourt, me disse a mesma coisa. Claro, pô, o Vasco é o Vasco, cara. Então, quem tem essa noção, precisa ao mesmo tempo que tem essa noção, respeitar as imposições do clube. Pelo menos é a minha opinião. Pelo menos é a minha opinião. Acho que um clube não deve ser refém do treinador. O treinador tem que se adequar ao clube, dentro da realidade que pode. Me lembro do Santos com o Leão, quando o Leão chegou ao Santos, ali no início dos anos 2000, quando ele foi campeão brasileiro, com aquele time de Robinho, que o presidente do Santos disse para ele, ó, eu não tenho dinheiro para contratar ninguém, absolutamente ninguém. Contratou o Paulo Almeida, que tinha vindo do Guarani, se eu não me engano, o Renato Meia, que era Renatinho, que também veio do interior de São Paulo, trouxe outros jogadores, assim, sem muito destaque, e aí colocou Diego, Robinho, o Alberto, centroavante, e virou campeão brasileiro. Como foi com o Eurico, quando o Eurico fez o time em 97, trouxe ali Valber, Mauro Galvão e Evair, uma espinha dorsal, e preencheu. Trouxe o Edmundo de volta, e aí você tinha Felipe, Pedrinho, Juninho, Ramon, que já estavam. Não se deu muito, ó. O presidente Calçada à época disse, ó, a gente não tem dinheiro para contratar mais, vamos com esses 3 aí. Mauro Galvão veio do Bangu, o Valber estava por aí, o Evair estava lá saindo do Atlético Mineiro, deu-se um ajuste e foi-se. E o time deu liga. Futebol é muito assim. Mas o que isso mostra? Que o que vale é a filosofia do clube. É o que pode. E o treinador bom é aquele que se adapta e faz o clube ser feliz dentro das suas características, dentro daquilo que o clube quer, dentro daquilo que o seu torcedor, que o seu associado quer. E eu acho que o Vasco está fazendo muito bem, entrevistando, querendo saber o que você sabe da história, o que você gosta, o que você não gosta. Acho que esse é um bom caminho. Em nome, ó, da Easy, tá aqui, ó, AV 2022. O link tá aqui na descrição. Faça seu cadastro, bônus, use, ganhe 50 giros na roleta para ganhar dinheiro, hein, gente? Para ganhar dinheiro. Divirta-se e continue com a gente aqui no Acorda Vascaíno.
Um grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu volto logo mais lá no canal Atenção Vascaínos com o nosso AV News. Tchau.